Dizem que Oumuamua provavelmente era um cometa, mas aí está o problema, ele não tinha uma cauda. Imagina procurar um pato que não se parece com um pato. Então surge a dúvida: o que exatamente é isso? Em uma noite de 24 de outubro de 2017, o astrônomo David Farnokia, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, estava inquieto enquanto digitava um e-mail para um colega da Universidade da Califórnia. O conteúdo do e-mail falava sobre um objeto recém-descoberto no céu, com uma trajetória bastante peculiar, algo nunca antes observado pelos nossos telescópios e observatórios. E, curiosamente, a descoberta nem foi da NASA, foi Robert Werik, um pesquisador da Universidade do Havaí, quem, ao monitorar o céu usando o telescópio Pan-STARRS na ilha havaiana de Maui, detectou esse misterioso objeto. O que chamou a atenção de Werik foi a velocidade surpreendente do objeto, tão alta que o Sol não conseguiu mantê-lo em órbita. Em vez de seguir uma trajetória elíptica fechada, o caminho do objeto era aberto, indicando que ele jamais voltaria. Werik estava certo ao alertar a comunidade científica. A notícia se espalhou rapidamente e logo chamou a atenção da NASA. Nesse ponto, Farnokia escreveu para seu colega: "Ainda precisamos de mais dados, mas a órbita parece ser hiperbólica." Algumas horas depois, ele recebeu uma resposta sugerindo observar o objeto com o telescópio óptico nórdico na Espanha. Ao mesmo tempo, muitos outros observatórios ao redor do mundo já estavam em ação, tentando visualizar o enigmático visitante cuja velocidade indicava que ele poderia ser de fora do nosso sistema solar. Assim, o objeto recebeu o nome de Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro que chega primeiro vindo de longe. Mas à medida que mais informações eram coletadas, o espanto dos cientistas transformou-se em perplexidade. Tudo, desde sua forma alongada até a falta de características de um cometa, contrariava o que esperávamos. Se este fosse um visitante comum, vindo de além das estrelas, claramente tínhamos muito o que aprender. Astrônomos começaram a investigar a origem do objeto e a trajetória que ele poderia ter feito. Observações indicaram que ele vinha da direção da estrela Vega, embora, quando Oumuamua estivesse por lá há cerca de 300 mil anos, a posição de Vega fosse outra. Assim, os mistérios continuaram a se acumular, dividindo a comunidade científica. Alguns cientistas acreditavam que se tratava de um cometa, mas as observações do telescópio óptico nórdico logo mostraram que Oumuamua não possuía cauda ou coma, o halo de poeira e gelo sublimado típico dos cometas. Outros sugeriram que era um asteroide, mas a ausência de sinais de gelo sublimando, considerando que ele vinha do espaço interestelar, onde as temperaturas são baixíssimas, era no mínimo curiosa. Então, afinal, o que era Oumuamua? Imagine estar tentando entender esse mistério quando, de repente, novas propriedades surpreendentes começam a surgir. Os cálculos indicavam que Oumuamua tinha cerca de 100 metros de diâmetro, pequeno se comparado a outros asteroides, e tinha um formato alongado, como um charuto. Sua semelhança com o tamanho e a forma de um grande foguete, como o Saturn V, não passou despercebida, mas sua trajetória era exageradamente extrema para ser algo criado por nós. Poderia ser uma espaçonave de outra civilização? Por mais incrível que parecesse, não havia como descartar essa possibilidade de imediato. Enquanto os astrônomos se debruçavam sobre o enigma, uma nova surpresa apareceu. Em junho de 2018, o astrônomo italiano Marco Micheli, da Agência Espacial Europeia, e sua equipe relataram uma descoberta surpreendente. O objeto estava se movendo como se houvesse uma força fraca, semelhante a um foguete, empurrando-o além das forças gravitacionais do Sol e dos planetas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Parecia que Oumuamua estava ganhando aceleração, como uma espaçonave,
Só que não havia uma cauda cometária que explicasse isso. Então, o que estava causando essa aceleração? Oumuamua não apresentava sinais de perda de massa, o que poderia justificar esse movimento. A situação ficou ainda mais curiosa quando percebemos que o objeto estava deixando nosso sistema solar mais rapidamente do que havia chegado. Será que não gostou muito da gente? Em novembro de 2018, Avi Loeb, do Centro de Astrofísica de Harvard, sugeriu que Oumuamua poderia ser uma vela de luz, uma espécie de nave movida pela luz das estrelas, enviada por outra civilização. A mudança de brilho do objeto em um fator de 10 ou mais indicava que ele possuía uma geometria incomum. Imagine uma folha de papel fina sendo levada pelo vento, girando a cada 8 horas. Mesmo assim, a maioria dos astrônomos ainda acredita que Oumuamua tem uma origem natural. Em fevereiro de 2019, cientistas calcularam que para ser impulsionado pela luz solar, ele teria que ser 100 vezes menos denso do que o ar. Toda essa estranheza deixou os cientistas ansiosos pela descoberta de um segundo viajante interestelar e, 2 anos depois, tivemos essa sorte ao encontrar Borisov, outro objeto vindo de fora do sistema solar, cuja órbita era ainda mais extrema que a de Oumuamua. Diferente de Oumuamua, Borisov se comportava como um cometa convencional. Observações do telescópio espacial Hubble mostraram que seu núcleo era maior, com um raio entre 0,2 e 0,5 km, e ele exibia uma curva de luz previsível, sem os enigmas de seu predecessor. Cada detalhe sobre Borisov fazia com que Oumuamua parecesse ainda mais peculiar. Avi Loeb, no entanto, ainda acredita que Oumuamua possa ser uma espaçonave enviada por uma civilização alienígena. Afinal, ele passou por nós tão rapidamente que qualquer tentativa de segui-lo era praticamente impossível, e ele veio de fora do sistema solar. Colocando as peças juntas, talvez faça sentido que ele tenha sido construído por outra civilização. Será que é isso mesmo? Nunca saberemos ao certo, porque Oumuamua passou rápido demais para que nossos telescópios pudessem estudá-lo detalhadamente. Sua órbita hiperbólica indicava que ele não era natural do nosso sistema solar. Estava apenas de passagem. Será que estava em uma missão de reconhecimento? Talvez não, mas sua aceleração repentina, sem uma cauda cometária, ainda é um mistério não resolvido. De uma coisa podemos ter certeza: Oumuamua está deixando o sistema solar e não vai voltar. E, com ele, seus mistérios permanecem, pelo menos até encontrarmos outro objeto tão intrigante quanto ele. E você, o que acha que Oumuamua realmente era? Uma simples rocha ou uma nave alienígena enviada ao nosso sistema solar? Deixe seu comentário, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre os mistérios do universo. Até a próxima!